Então vamos por aqui mesmo. A gente faz esses áudios aqui curtos, expondo aí réplica, tréplica, pergunta, resposta, de uma maneira bem dinâmica, sem alongar muito, porque para evitar ele ficar cansativo. Tá? No vídeo que o Roberto postou primeiro, lá num dos debates que a gente tinha, o Roberto pontuou o que estava acontecendo naquele debate com o vídeo do Jean-Val Elan, né? Uma pergunta que foi feita lá a partir do Livro dos Espíritos. A pergunta é a seguinte: né? Progresso moral sempre acompanha o progresso intelectual, aí os espíritos respondem, decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. E foi aí que o Jean-Val Elan pegou a coisa, e o que ele falou tem muito a ver com tudo aquilo que a gente fala aqui. Tá? Muita coisa, de verdade, da necessidade, as pessoas que precisam buscar verdades, e aí vão buscar essas verdades em alguns lugares, seguindo algumas pessoas, e daí para frente, né? Essa liderança toda aí que a gente vai discorrer aqui ao longo dessa conversa. Tá? Então vamos primeiro explorar essa questão aí, como é que a gente desenvolveria isso, tá? Seguindo a linha do Jean-Val Elan. Perfeito? Bom, Jean-Paul Elan, ele traz coisas, né, bem interessantes, não só sobre ou acerca desse tema, mas ali ele é bem específico, né, na questão daquela frase que ele apresenta no vídeo, sobre se o progresso moral acompanha o progresso intelectual. Então ele falou uma coisa que eu tinha falado hoje, meio parecida, eu nem tinha visto o vídeo ainda, para ver como há sim um mundo de todos, em que parece que entramos em harmonia, em uma coisa só, que é o seguinte: esse moralismo, ele não acompanha o intelecto como, por exemplo, um senhor de ciência, né, um físico nuclear, ele desenvolve tecnologias ímpares, como por exemplo uma bomba atômica. Uma bomba atômica que pode ceifar as nossas crianças e covardemente também eliminar os nossos idosos. Eles não têm como se defender a isso. Eles não têm nem energia para correr dessa situação e não se envolver. Então é exímia qualidade intelectual e zero moral, zero ética. Bom, Jean-Paul Elan, ele traz coisas, né, bem interessantes, não só sobre ou acerca desse tema, mas ali ele é bem específico, né, na questão daquela frase que ele apresenta no vídeo, sobre se o progresso moral acompanha o progresso intelectual.
Então ele falou uma coisa que eu tinha falado hoje, meio parecido, eu nem tinha visto o vídeo ainda, para ver como há sim um mundo de todos, em que parece que entramos em harmonia, em uma coisa só, que é o seguinte: esse moralismo, ele não acompanha o intelecto como, por exemplo, um senhor de ciência, né, um físico nuclear, ele desenvolve tecnologias ímpares, como por exemplo uma bomba atômica. Uma bomba atômica que pode ceifar as nossas crianças e covardemente também eliminar os nossos idosos. Eles não têm como se defender a isso. Eles não têm nem energia para correr dessa situação e não se envolver. Então é exímia qualidade intelectual e zero moral, zero ética. Pois é daí que a gente pode até puxar essa menção recente que o Roberto fez, né, de quando a gente sair, quando a gente exercer mesmo o nosso pensamento crítico, quando a gente conseguir entender as coisas como elas devem ser entendidas, de onde vem, origem, informação, quando a gente souber criticar essas coisas, saber agir em nosso favor, né? Nosso favor que a gente está falando é coletivo, não é individual. Aí sim a gente vai entender por que investe tanto no James Webb, por que investe tanto numa bomba atômica, por que investe tanto nas tecnologias fantásticas, algumas delas são importantes para toda a humanidade, mas mantém justamente essa divisão, essa pobreza, essa miséria. E o principal de tudo isso aí, que é como a gente tem que ver, a principal das misérias, que é a miséria mental. Essa é a problemática. Aí o que eu posso falar, em contraponto a essa afirmação sua, é que esses interesses, por mais que sejam ideais, né, de um futuro mais promissor para estes, é um ideal de poucos, de uma minoria. E isso acaba, por final, de novo, sendo um interesse individualista, egoísta. Porque o ideal para você, para mim, para o outro, para todos, não é o mesmo, talvez do holos. Em contraponto ao que você falou, eu vou repetir aqui, no final, todo esse avanço, essa busca de ideais para um futuro promissor, segundo estes, ainda é um interesse individualista, egoísta. Porque o meu ideal de satisfação, o seu, o do outro e de todos, provavelmente não é o mesmo do holos.
Questionamos muito por que que a gente perde, né, o conceito moral e ético e acaba lembrando mais do nosso ego. Se você perceber, temos que pegar exemplos físicos, porque estamos falando com pessoas físicas, né? Não estamos nem falando com pessoas jurídicas. Falando mesmo em pessoas táteis, presenciais. Aqui, essa realidade 3D. Então vamos pegar alguns exemplos. Por exemplo, você vai numa loja e adquire um souvenir, um aparelho. A partir de que você tirou da loja e a loja tirou da fábrica, isso vai vandalizando o produto. E vocês vão ver onde é que eu quero chegar. Peça se perde, né? A própria digital, o ácido úrico de quem tocou, a opinião de quem colocou, se o rótulo corresponde ao que está dentro da caixa. No abrir a caixa e você começar a usar, colocar em funcionamento, é como se nós prostituíssemos o produto. Porque ele, né, teve muitos manuseios. O fabricante, né, o vendedor e, por final, o cliente. Então vamos comparar o homem com sua origem moral e ética. É dito, inclusive, que o universo ele é todo ético, todo moral, todo politicamente correto e todo saúde. Quando ele se manifesta e começa a ser tangenciado pelo oposto da luz que o criou, que somos nós, né? Seres carnais, corruptíveis, corrompedores e decantadores de luz primal, primeva, porque aqui nós temos que existir em supostas trevas, a gente traveste, prostitui, assim dizer, né? Não no sentido pejorativo, e sim técnico, e vandaliza as nossas origens. Porque a gente começa a colocar as nossas histórias mentais dentro de algo que somos, que é antes de se pensar, ser humano. Em contraponto ao que você falou, eu vou repetir aqui, no final, todo esse avanço, essa busca de ideais para um futuro promissor, segundo estes, ainda é um interesse individualista, egoísta. Porque o meu ideal de satisfação, o seu, o do outro e de todos, provavelmente não é o mesmo do Holos. Questionamos muito por que que a gente perde, né, o conceito moral e ético e acaba lembrando mais do nosso ego. Se você perceber, temos que pegar exemplos físicos, porque estamos falando com pessoas físicas, né? Não estamos nem falando com pessoas jurídicas. Falando mesmo em pessoas táteis, presenciais. Aqui, essa realidade 3D. Então vamos pegar alguns exemplos. Por exemplo, você vai numa loja e adquire um souvenir, um aparelho. A partir de que você tirou da loja e a loja tirou da fábrica, isso vai vandalizando o produto. E vocês vão ver onde é que eu quero chegar. Peça se perde, né? A própria digital, o ácido úrico de quem tocou, a opinião de quem colocou, se o rótulo corresponde ao que está dentro da caixa.
no abrir a caixa e você começar a usar, colocar em funcionamento, é como se nós prostituíssemos o produto. Porque ele, né, teve muitos manuseios. O fabricante, né, o vendedor e, por final, o cliente. Então vamos comparar o homem com sua origem moral e ética. É dito, inclusive, que o universo ele é todo ético, todo moral, todo politicamente correto e todo saúde. Quando ele se manifesta e começa a ser tangenciado pelo oposto da luz que o criou, que somos nós, né? Seres carnais, corruptíveis, corrompedores e decantadores de luz primal, primeva, porque aqui nós temos que existir em supostas trevas, a gente traveste, prostitui, assim dizer, né? Não no sentido pejorativo, e sim técnico, e vandaliza as nossas origens. Porque a gente começa a colocar as nossas histórias mentais dentro de algo que somos, que é antes de se pensar, ser humano. Então agora a gente tem toda a deixa aqui para pegar o ponto central daquilo que o Jean-Val Elan disse no vídeo. Tá? Tem alguma coisa errada aí. Então vamos falar, qual é o produto que está sendo colocado aí já há milhares de anos para nós, humanidade. Tá? Nós fazemos parte da humanidade, então atemporal. É justamente esse mesmo produto que, olha, vai chegar alguém que vai fazer alguma coisa e vai ficar todo mundo bem. Vai chegar alguém que vai fazer alguma coisa e vai ficar tudo bem. Vai chegar alguém que vai fazer alguma coisa e vai ficar tudo bem. O único aspecto que mudou isso aí foi o aspecto tecnológico. E aí a gente entra justamente nesse ponto da individualidade. Porque sempre vai chegar alguém, um só, para 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 100 milhões, 1 bilhão, hoje tem 8 bilhões, é um só para 8 bilhões. E daí, em 2050, vai ser um só para 11 bilhões, aí, segundo a estatística. Então é isso que a gente tem que prestar atenção. Esse exercício do pensamento crítico que está aí é para a gente começar a analisar isso daí. Quando Jean-Val Elan fala, tem alguma coisa errada aí, está pedindo, vamos pensar um pouquinho mais, vamos reelaborar essa coisa toda, porque assim, gente, não chegou até agora. Vai chegar? Quando? Perfeito. Mas o seguinte, o próprio produto é o defeito. É o ser humano. O ser humano ele adquiriu mente e agora ele pode mentir. Essa questão de ética e moral, ela ficou muito superficial. Ela ficou só na área dos tratos, né, das etiquetas sociais, né, da máscara, né, civilizatória. Você tem que se comportar assim para, né, ser considerado não primitivo. Mas é o seguinte, essa espera por seres especiais, como você falaste aí, é a mesma espera que a gente tem da tecnologia. Por que nós procuramos tanta tecnologia? Porque ela nos dá conforto, nos conforta, facilita.
porque a gente não quer fazer esforços. Mas o que acontece? Quando um pai percebe que o filho está o explorando, vamos dizer que esse pai ele seja esse progresso social e também um pai, vamos dizer, oculto, né, consciencial, ele te abandona, vai te virar, porque está sendo, vamos dizer assim, não está sendo vantajoso. Esse ser está dando de graça e, né, que a natureza dá tudo de graça, e você faz mau uso. Você não trabalha para manter aquilo ali. Você só recebe. Nada traz. Então daí acontece, esses avatares, esses cristos, eles não voltam mais, vão embora, deixam nós aí. Como um pai, né? O pai, né, sacode o filho, vai estudar, vai trabalhar para quê? Para um dia sair da casa dele. Eu sei muito bem a vergonha que é voltar depois do 7º setênio e voltar para a casa dos pais. Seria como também o cristão, que ele ora, sem obras, querer voltar para o seio do Altíssimo, que ele chama de céu. Então qual é que seria a solução? Será que de repente nos tirar essa tecnologia para a gente desenvolver uma tecnologia não mais fora e agora interior? Perfeito. Mas o seguinte, o próprio produto é o defeito. É o ser humano. O ser humano ele adquiriu mente e agora ele pode mentir. Essa questão de ética e moral, ela ficou muito superficial. Ela ficou só na área dos tratos, né, das etiquetas sociais, né, da máscara, né, civilizatória. Você tem que se comportar assim para, né, ser considerado não primitivo. Mas é o seguinte, essa espera por seres especiais, como você falaste aí, é a mesma espera que a gente tem da tecnologia. Por que nós procuramos tanta tecnologia? Porque ela nos dá conforto, nos conforta, facilita, porque a gente não quer fazer esforços. Mas o que acontece? Quando um pai percebe que o filho está o explorando, vamos dizer que esse pai ele seja esse progresso social e também um pai, vamos dizer, oculto, né, consciencial, ele te abandona, vai te virar, porque está sendo, vamos dizer assim, não está sendo vantajoso. Esse ser está dando de graça e, né, que a natureza dá tudo de graça, e você faz mau uso. Você não trabalha para manter aquilo ali. Você só recebe. Nada traz. Então daí acontece, esses avatares, esses cristos, não voltam mais, vão embora, deixam nós aí. Como um pai, né? O pai, né, sacode o filho, vai estudar, vai trabalhar para quê? Para um dia sair da casa dele. Eu sei muito bem a vergonha que é voltar depois do 7º setênio e voltar para a casa dos pais. Seria como também o cristão, que ele ora, sem obras, querer voltar para o seio do Altíssimo, que ele chama de céu. Então qual é que seria a solução? Será que de repente nos tirar essa tecnologia para a gente desenvolver uma tecnologia não mais fora e agora interior?
Não há dúvida. Essa questão da tecnologia aí, ela é fundamental. Então, assim, essa ética, essa moral, sempre está ligada àquilo que é o uso da pessoa, o bom uso que a pessoa fez daquilo que está sendo concedido, que está disponível para benefício próprio. E usar, como foi mencionado aí no vídeo, como a gente sabe aqui, nós já debatemos isso nesse grupo várias vezes, né? Usar toda a inteligência, a capacidade, a competência que a pessoa fez para criar um armamento bélico, para criar arma de destruição, para criar doença, o que quer que seja, isso é problemático. Tá? A gente vê aí, não existe indústria da saúde, existe indústria da doença. Né? O hospital é shopping de doença, não é shopping de saúde. Então, essas coisas precisam ser muito bem entendidas. Agora, essa questão, tecnologia, conhecimento, crença, necessidade, dependência, é que dá uma alquimia meio perturbada nesse processo todo. Então, hoje as pessoas estão sim esperando alguma coisa de alguém, sempre num lado, né? Tem essa história do Cristo, nós, os cristãos aqui do Ocidente, é muito difícil sair da influência cristã. A gente está ali, nós sabemos que só vai chegar ao Pai através do Cristo, é um só. Tá? Se não pegar esse caminho, a gente não vai pegar nenhum outro. Mas assim, vamos ser razoáveis. Tudo isso que a gente tem que ser é muito razoável. Por isso que, de novo, né, tem alguma coisa errada aí. Hoje nós não somos mais 150 milhões de pessoas ou 80 milhões de pessoas espalhadas pelo mundo. Da época de Cristo, nós somos um bocado de gente a mais do que isso aí. Então, se nós estivermos certo, os islâmicos, os judeus, os hindus, os budistas, todos esses caras estão errados. E se eles estiverem certos, nós estamos errados. Então, você tem que partir desse entendimento. Né? O que é essa coisa errada? E aí, deixa eu ouvir o que o Alex vai falar agora, para dizer o que é uma evidência do que pode estar errado e que é uma destas verdades contundentes que o Alex falou lá no início dessa conversa. Bom, você está dizendo que não tem nada mais a ressaltar. Então, vamos puxar a linha mestra desse debate que está ali no vídeo e tentar avaliar, inclusive com quem quiser participar, se o que está errado é o nosso entendimento de hierarquia. Aí eu vou trazer aqui o resultado de uma conversa, um debate que eu tive nesse sentido e que gerou um certo desconforto em quem estava ouvindo ali, porque afinal de contas a gente tinha um bloco muito fechado com o direcionamento da doutrina e eu estava praticamente ali isolado no meu posicionamento. Tá? A questão é a seguinte: o que está de errado é, primeiro, talvez o recado que a gente tenha recebido até hoje é para saber brigar pelas nossas coisas. E nós estamos seguindo um caminho de ser pacificadores o tempo todo. Então, toda a narrativa, qualquer narrativa que a gente pegar é uma narrativa de guerra e de disputa e de conquista e tudo mais. Então, a outra coisa que está errada é do ponto de vista da hierarquia. Assim como a gente está aqui nesse grupo, qualquer grupo, num grupo profissional, tem gente mais e menos capacitada para fazer determinadas coisas.
certo? Todos são capacitados acima de um certo grau para fazer certas coisas, mas nem todos são capacitados para fazer todas as coisas. Então a gente tem que respeitar a hierarquia. E nessa hierarquia, essa hierarquia divina, essa hierarquia superior, de forças superiores, tem gente incompetente ali, espíritos incompetentes, forças superiores incompetentes, que não estão fazendo o que tem que fazer. E estão fazendo errado há muito tempo, e essa narrativa nunca chega para nós. É esse o ponto que a gente tem que levantar. Essa verdade tem que ser debatida. E a gente fica acreditando nisso. Tá? A gente tem que usar o pensamento crítico. Voltando aqui, eu vou dar sim um ressalte, que é a realidade da polaridade que a gente não entende. Não espere que todos os espíritos serão bons e te responderão tudo, porque você tem preguiça de pensar. E também não espere que os bons te salvem. Porque o que você quer salvar? Sua ignorância? Então é aquele jogo polar. Existe também na divindade Deus e Demiurgo. Só que é o Demiurgo que bota a mão na massa. Deus idealiza. Ok? Ambas importâncias. Sem um, sem outro não existe nenhum. E não sabemos, porque a gente usa só o intelecto, esse que não acompanha a moral, e a moral e a ética é aquilo lá que a gente não entende. Como seria se não tivesse a polaridade? A gente não sabe viver sem a polaridade, sem a guerra que tu citaste. Enquanto haver hierarquia, para nós vamos se aproveitar disso. Só que, talvez lá no cosmos, esse conceito de hierarquia não é respeitado assim como nós fazemos e nos aproveitamos da situação. Porque você vê os globos, mesmo os menores, os gigantes gasosos, eles não entram, no espaço do outro. E quando isso acontece, aí é um problemão, diferente dos nossos probleminhas. Encerrada a sessão. Voltando aqui, eu vou dar sim um ressalte, que é a realidade da polaridade que a gente não entende. Não espere que todos os espíritos serão bons e te responderão tudo, porque você tem preguiça de pensar. E também não espere que os bons te salvem. Porque o que você quer salvar? Sua ignorância? Então é aquele jogo polar. Existe também na divindade Deus e Demiurgo. Só que é o Demiurgo que bota a mão na massa. Deus idealiza. Ok? Ambas importâncias. Sem um, sem outro não existe nenhum. E não sabemos, porque a gente usa só o intelecto, esse que não acompanha a moral, e a moral e a ética é aquilo lá que a gente não entende. Como seria se não tivesse a polaridade? A gente não sabe viver sem a polaridade, sem a guerra que tu citaste. Enquanto haver hierarquia, para nós vamos se aproveitar disso. Só que, talvez lá no cosmos, esse conceito de hierarquia não é respeitado assim como nós fazemos e nos aproveitamos da situação. Porque você vê os globos, mesmo os menores, os gigantes gasosos, eles não entram no espaço do outro. E quando isso acontece, aí é um problemão, diferente dos nossos probleminhas. Encerrada a sessão.